Amigos do Na Área do Esporte, salve! Aqui estamos para atualizar as informações das coisas do desporto da nossa aldeia e por uma questão de circunstância, principalmente do futebol, a cidade de Canção, Maringá, com representantes em competições importantes, oficiais no futebol, no âmbito do futebol, porque sabemos todos, Maringá tem 3 agremiações do futebol, 2 delas em atividade plena. Casos do Maringá Futebol Clube disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e o Grêmio de Esporte de Maringá buscando a sua volta à elite do futebol paranaense, disputando a 2ª divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. E para esse nosso bate-papo, para minha alegria e para minha satisfação, a presença do jornalista esportivo Tião Sobrinho, que, a exemplo deste que vos fala, também acompanha as coisas do desporto. Tião, obrigado pela sua presença, salve! Salve o Claudio Viola! Salve você aí acompanhando esse nosso bate-papo. E salve Pamela também, que está coordenando, produzindo. Pamela Maria, Ângela Maria e as outras mais Marias que fazem parte. Então, sobrinho, o momento interessante o futebol profissional de Maringá. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Maringá Futebol Clube encaminhando uma classificação e vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Vamos por partes. Vamos cuidar do Maringá Futebol Clube. Sim. Que deu um passo interessante para obter a sua classificação nessa primeira fase com a dramática vitória que obteve diante da equipe do Operário de Campo Grande. Você esteve lá, viu o jogo. Como é que você está vendo o Maringá neste mistério de buscar vaga na 3ª divisão do futebol nacional? Com possibilidades, classificação encaminhada? Sim, com muitas possibilidades, mas ainda não encaminhada, Viola. Sim. E explico por quê a você e a quem nos assiste. A questão é que o grupo, esse A7 da competição, extremamente equilibrado. Alguém despontando, e até aí não tem nenhum problema, mas do 2º lugar que ora ocupado pelo Maringá Futebol Clube, diferença nenhuma. Posso estar enganado, mas me parece que são 3 equipes com 7 pontos ou coisa parecida. A Patrocinense com 8. Isto. O Maringá Futebol Clube com 6 e depois todo mundo com vários com 6. Né? Exatamente, vários com 6, não com 7, desculpem. Portanto, a coisa está muito próxima. Infelizmente, o Maringá Futebol Clube não conseguiu abrir nenhuma vantagem e teve condições para isso. Se vencesse a Ferroviária, por exemplo. Exatamente. Vencer em casa Exatamente. O que vai, não, até acho que o que vai fazer o diferencial é o ponto beliscado fora, desde que você faça o dever de casa. E o Maringá está beliscando os pontos fora, empatou. Mas ainda, até o jogo contra o Operário do Mato Grosso, não havia feito vitórias, nem em casa e nem fora. Portanto, esse vai ser, na minha opinião, o divisor de águas. O Maringá Futebol Clube, repito, tem condições plenas para isso, mas ainda não o fez convincentemente. A vitória do último sábado é incontestável. Vamos ver daqui para frente, e até derrotas fora de casa não estão fora da minha visão de possibilidade de classificação, mas as vitórias em casa, essas sim farão a diferença. Certo, para explicar a quem nos assiste, são 8 equipes neste grupo 7, em todos os outros grupos, as 4 melhores passam para a 2ª fase, não é só as 4 passam e 4 ficarão pelo caminho. E essas 4 depois vão fazer cruzamento, chamado mata-mata. Já se sabe até quem serão os prováveis adversários do Maringá Futebol Clube. No caso positivo da classificação, serão as 4 melhores equipes do grupo 8, que é o grupo seguinte, que tem também equipes do Sul, Novo Hamburgo, Camboriú, Caxias, São Joséense, o outro paranaense. Enfim, vai haver o cruzamento até que se apure os 4 que sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Esta aqui é a 4ª divisão do futebol nacional. Ainda em relação ao Maringá, agora sai para enfrentar a Patrocinense. Do ponto de vista estatístico, são equipes com desempenhos próximos. Tanto que o jogo vale a liderança. A Patrocinense tem 8 pontos, o Maringá Futebol Clube
tem 6. Nessa projeção do ponto fora de casa, é imprescindível que o Castilho possa time para fazer gol. Imprescindível, exatamente, em função de que os que estão correndo não por fora, mas sim em paralelo, podem, um ou outro, em vencendo, abrir diferença. E aí está o que eu disse. Beliscar fora é que pode fazer a diferença. Em relação ao grupo atual que o Castilho tem à disposição para trabalhar, eu não quero questionar esse negócio de quem saiu, porque nós estamos vamos para a quinta rodada, e muito se fala, desmanchou o time, e isso é contingência do futebol empresa. Você tem um jogador, você às vezes precisa abrir mão dele, foi isso que o Maringá Futebol Clube fez, emprestou, cedeu, repassou alguns jogadores, reformulou o elenco. Então quem foi, não adianta ficar falando, porque são águas passadas, e como diria o nosso inesquecível Antônio Miguel Formigão, cachaças bebidas não voltam ao litro. Temos que cuidar do que temos aí, irmão. Este plantel, essas novas peças que foram colocadas pela diretoria à disposição do Castilho, Romarinho, Cezinha, Perezinho, enfim, esses jogadores todos, já não tem mais a questão do entrosamento. Nós vamos para a quinta rodada, é preciso que esse pessoal mostre serviço, não? Exatamente, isso chama bastante a atenção. Não quero aqui fazer avaliação técnica deste ou daquele jogador individualmente, mas o conjunto, e aí entra essa questão que você citou de entrosamento, e que ao quinto jogo, avizinhando-se, já deveria ter acontecido. Me parece que falta a estrutura técnica da equipe como um todo e não individualmente, me parece um pouco aquém do que vinha sendo apresentado no Campeonato Paranaense. Exatamente. E é isso que me chama a atenção. Será que individualmente alguma peça não está conseguindo oferecer o suficiente para que o conjunto seja suficiente? Essa é uma pergunta. Como eu disse, não quero aqui fazer avaliação técnica de nenhum atleta, muito pelo contrário, mas o conjunto, a mim, ainda falta alguma coisa. Tem que oferecer mais. Com o que vi até agora, acho que a classificação pode acontecer, pode, mas vai ser mais difícil do que poderia ser. Até porque a classificação não significa o acesso. Não, muito pelo contrário. Você se instalar na zona de perigo, porque aí mata-mata. Mata-mata, exatamente. A gente tem observado, e você certamente fez isso também, nos demais grupos, porque quando você faz a projeção da classificação, é natural. Anos a partir da classificação, você projeta a obtenção de uma das vagas. E aí você vai encontrar o Ferroviário, do Ceará, o próprio Santa Cruz, enfim, outras equipes. Exatamente. Essa Série B é difícil até você lembrar os nomes das equipes, mas são equipes que em seus respectivos estados têm força. Você tem aí equipes que até já estiveram em Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a classificação... Paraná Clube? Do Paranaense. Esteve lá no passado. Exatamente. A classificação, e aí sim que o bicho vai pegar. O Maringá Futebol Clube, é claro que é outro elenco, mas nessa questão do mata-mata na Copa do Brasil foi até bem, né? Não, sim, sem dúvida. Precisa ter em mente, Viola, que são 64 equipes que começam a competição. E logo em seguida, se bem que são 14 jogos, né? Exato. Já diminui para 32, ou seja, pela metade. E mais 2 jogos diminui para 16. Então, o funil é bastante estreito. Precisa ter muito punch, muita chegada, precisa ter um elenco muito uniforme, não 11 jogadores, para que na hora de trocar peças, principalmente por contusões ou suspensões, possa ter a mesma qualidade. E isso não é para uma ou outra posição, se tirar esse por aquele, o restante. Não, eu estou falando em um grupo todo, ou um time, não um grupo, desculpem, um time inteiro. Precisa ter no mínimo 22 jogadores em que cada peça que for trocada não ofereça muita diferença do que vem jogando para que se aguente uma maratona como essa. Tá certo. O Maringá Futebol Clube tem compromisso no próximo sábado na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, contra a Patrocinense num confronto direto pela primeira colocação
da chave do grupo 7. Que é difícil de ser atingida, mas para sair de lá é muito fácil. Em decorrência do estreitamento, que é dessa diferença pequena. Mas o jogo vale a liderança da competição, e para o Maringá Futebol Clube o importante é a manutenção de posição nesse chamado G4. Exatamente. E a competição é turno e retorno. Você joga contra a Patrocinense em Minas Gerais, depois vai jogar contra ela aqui no estádio regional Willie Davids, assim como jogou diante do Operário e venceu por 2-0, mas vai a Campo Grande enfrentar o Galo de lá, né? O Operário de Campo Grande alvinegro, que é o Galo. Por falar em Galo, agora chegou a hora da gente falar do Grêmio de Esportes de Maringá. Que situação? A situação é delicada, temos que admitir. É bastante delicada. O projeto é interessante. Eu estive e estou junto com a ideia, não de resgate de cor, de escudo. De tradição. Isso aí é mais a parte emocional. Eu estou com a ideia de se ter uma equipe para ocupar talvez um espaço que ainda existe dentro do futebol maringaense. Absolutamente a favor e colaborando com a ideia, pelo menos. Mas o que está sendo apresentado está um pouco aquém do que se pretendia no começo. Infelizmente, exatamente, os resultados obtidos até aqui não me garantem afirmar até presumir que essa classificação e uma possível vaga na divisão principal do futebol paranaense já para o ano que vem esteja próxima. Não, os resultados no momento não me permitem afirmar isso. Gosto e gostaria muito que as coisas mudassem daqui para frente. Quero bastante que isso mude, mas para isso precisa de mudar muito a atitude da equipe. Para posicionar você que nos assiste, o Grêmio de Esportes de Maringá disputa a Série B do campeonato. São 10 equipes participando do torneio, as 4 melhores passam para a segunda fase, campeão e vice ganham vaga na primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2024. O Grêmio de Esportes de Maringá chega à 5ª rodada na 8ª posição. 9º, 10º, antepenúltima posição. Os 2 piores serão rebaixados para a 3ª divisão. Pode se projetar, o Grêmio tem ainda possibilidades? Sim, tem, mas são possibilidades pequenas, por conta de que lhe faltam 4 partidas para serem disputadas. A próxima dela, neste domingo, diante do Patriotas, que é o líder da competição. Depois joga contra o Iguaçu, que está acima do Grêmio de Esportes de Maringá. Joga contra o Araucária, que está abaixo, e joga contra o Iguaçu, que está acima. E, por fim, encerra a fase diante do Toledo. O quadro é o seguinte: o Maringá Futebol Clube tem 4 pontos ganhos. O Toledo, que é o penúltimo colocado, primeiro na zona de rebaixamento, tem 3 pontos. É preciso, então, que o Maringá Futebol Clube vença as suas partidas e que o Toledo tropece, para que no confronto, pode ser dramática essa partida, a última partida será entre os 2, Toledo e Grêmio de Esportes de Maringá, e é claro que dependendo dos resultados, estas equipes chegarão à última rodada brigando, não pelo acesso, mas brigando para não cair. Para não cair. No momento eu pelo menos penso que para o Grêmio de Esportes Maringá o ideal é tentar se manter, né? Não voltar para a 3ª, começar do zero, a pedalar tudo novamente. O pessoal fala em remar, mas como eu não sei remar e eu sei andar de bicicleta, então eu prefiro o pedalar. Então teria que pedalar tudo novamente. Então é difícil. A manutenção dessa condição de, para o ano que vem, disputar novamente a Série B, ou divisão de acesso, ou segundona, como é o nome mais popular. Exatamente. Eu acho muito mais provável, porque a distância é grande dos classificados até o momento. A gente sabe dessa mobilização que existe no sentido do resgate do Grêmio de Esportes de Maringá. A gente sabe das dificuldades financeiras que estão postas. A gente sabe do drama que estão vivendo os dirigentes, inclusive no jogo passado, com a ameaça da torcida organizada a dirigentes por conta do que eles entendem, e eles têm razão, de que a gestão é má. Se
Subir é pouco provável, eu até diria que é impossível que isso aconteça. Tem que vencer todas as partidas e que os adversários percam, não basta vencer. Então, quando você não depende do próprio resultado, a possibilidade de ascensão é pequena. A pergunta que lhe faço, com a experiência que tens no âmbito do futebol profissional, Tião Sobrinho, é que se acontecer o pior do Grêmio de Esportes de Maringá, for arremessado de volta para a terceira divisão, a possibilidade da extinção do projeto? Olha, é bastante difícil que a ideia e as pessoas que estão à frente consigam suportar um baque tão grande. Ouso até dizer, Cláudio Viola, e a você que nos assiste, que mesmo a permanência na segundona Ainda assim será difícil? vai trazer muita dificuldade para a continuidade do projeto. Tá certo. O Grêmio de Esportes Maringá está aí nessa situação desesperadora, eu diria, mas há esperança. Não depende do próprio grupo e a gente não duvida da qualidade, da personalidade deste grupo que aí está, se bem que entende as dificuldades que enfrentam por conta de que não há um respaldo. Os dirigentes não têm os recursos que poderiam dar o respaldo. Tanto que não treina em Maringá, treina na cidade de São Pedro do Ivaí. Não é? A torcida fica distante. Aquela aposta maior que seria, olha, vamos botar o Grêmio, porque se o Grêmio entrar em campo na terceira, na segunda ou na primeira, vai dar públicos espetaculares. Não é verdade, não sonho. 235 pessoas foram ao estádio assistir o jogo do Grêmio, um jogo que era importante, que vinha de um resultado interessante de empate contra o Paraná Clube na capital do estado. Exatamente. Tivesse o mínimo entusiasmado da torcida, era para lotar o estádio. 230 pessoas foram lá. Antes, na partida em que o time venceu o Laranja Mecânica, 450 pessoas. Então este apelo da torcida, isso não existe. É preciso reconstrução, tijolinho por tijolinho, para resgatar esse torcedor, para estabelecer novos torcedores. E tem uma outra questão a respeito do público. O público no estádio poderia atrair patrocinadores e dali viria o dinheiro, porque renda de jogo não paga time de futebol na atualidade. Nem o Maringá Futebol Clube, que leva clubes espetaculares, manter-se-ia dependência apenas. A presença do público pode atrair patrocinadores, alguém para bancar. É preciso que se entenda isso, né? Mas a bilheteria não paga. A bilheteria não é por conta de ter pouco público no estádio, que o Grêmio de Esportes Maringá padece de uma melhor condição financeira. Não é isso, não. O público traria, sim, a atenção de possíveis patrocinadores. É verdade, aquela história de que bote bom time que a torcida paga, isso é uma ilusão. Tião, obrigado pela sua participação aqui no nosso... Obrigado a você pelo convite. Tá certo. Voltará mais vezes para a gente debater. A nossa gratidão a você que nos assiste e nós continuamos por aqui catalogando as informações para trazê-las e disponibilizá-las a você que se interessa pelas coisas que acontecem no desporto da nossa aldeia. Um abraço carinhoso. Até.